Bem, eu sou Zenir Teixeira de Almeida, eu nasci em Marcelino Ramos, no estado do Rio Grande do Sul. Meu pai era funcionário público federal dos Correios, minha mãe era professora primária e depois professora de datilografia na época. E nós viemos muito cedo para o Paraná e fizemos parte, na verdade, do processo de colonização do sudoeste do Paraná, minha família. Em que ano? Eu nasci em 57, eu tinha 7 anos quando a gente veio para o Paraná. E o sudoeste do Paraná foi ali que eu comecei os meus estudos, não é? Minhas primeiras letras, como se diz. E ali é que começou, a partir do segundo grau, a partir, né, da minha compreensão um pouco maior, não é, do que acontecia na sociedade, etc. Comecei minha militância no MDB jovem, da cidade de Pato Branco. E foi ali que eu comecei a compreender melhor, não é, como é que é o processo de funcionamento da sociedade e despertar, não é, para a atividade política, no sentido de tentar melhorar principalmente a escola, na época, né, que a gente era jovem, tinha muitas deficiências, escola pública, né? E então a gente tinha no movimento estudantil, já na época, secundarista, não é, que era muito forte na cidade de Pato Branco, um movimento ativo, não é? E foi ali então que eu comecei a entrar em contato com as ideias, não é, mais avançadas, que eu diria assim. Eu entrei em contato com... Até teve o meu início, na verdade, da atividade, vamos dizer, política, foi num concurso de oratória que teve na faculdade, na qual eu me baseei, né, o meu discurso na República de Platão. Eu gostava muito de estudar os filósofos gregos, entende? E chegamos a montar um grupo de estudos na filosofia grega, dos clássicos gregos, né, na cidade. E num concurso de oratória eu falei sobre a República de Platão, né? E eu achava que era um modelo, né, de sociedade para a época, né, que tem reflexo até hoje na sociedade ocidental, né? Então, desde da juventude, da adolescência, que eu comecei então a me dedicar, a aprofundar, na verdade, o estudo da história, o estudo da filosofia, e isso para mim me deu uma base importante, não é, para depois, no transcorrer de toda a minha vida. Isso você está falando década de 70, final da década de 60? Na década de 60 para 70, na década de 60, na verdade. E o que te levou a se alinhar ao MDB e não à Arena, que eu presumo que Pato Branco devesse ter essas duas grandes Ali frentes? a influência maior era dos estudantes, né? A gente tinha um grupo... Na comunidade estudantil? Na comunidade estudantil, porque meu pai, na verdade, não tinha muita... Mesmo por causa do aspecto do trabalho, né, por trabalhar numa empresa estatal e ser nesse período, o período de ditadura, não é? Era difícil também para ele ter uma atividade política mais destacada. E ele era, né, uma pessoa crítica, que acompanhava os acontecimentos políticos? Não, meu pai não. Meu pai sempre trabalhou, sempre teve esse espírito de trabalho, de servir e tal, nunca teve uma atividade política e era mais ligado, vamos dizer,
ao setor governista do que... Ele era um cidadão comum dentro é um daquele cidadão sistema. comum, não é, que trabalhava numa estatal e que, na verdade, ele seguia um pouco essa orientação, não é, que os mais velhos, na minha opinião, tinham de seguir o governo. Quantos irmãos vocês são? Né? Meu pai, nós somos em 5 irmãos, 3 meninos, 3 moços e 2 moças, né? Você é o mais velho? Você era Eu o mais sou o velho? segundo. E como é que foi para o seu pai e para sua família quando você começou a se alinhar ou começou a se envolver A com... minha mãe tinha mais essa coisa como ela era professora, então ela tinha uma amizade muito grande na cidade e uma influência política bem maior que o meu pai, né? Meu pai ficava na dele, a minha mãe tinha e emitia opinião. Tanto é que até hoje ela já está muito velhinha, mas todos os políticos, os candidatos iam, não é, queriam o apoio e tal da minha mãe. Ela fazia um pouco como que eu diria assim, essa relação na sociedade, né, e se posicionava politicamente, né? Então eu entrei no MDB jovem, comecei a militar no MDB. Foi ali também que, a partir desses estudos, eu entrei em contato com as ideias de esquerda, né, principalmente com o jornal Versus e o jornal Movimento, que na época eram jornais alternativos, né, de combate e de um embasamento teórico, né, de esquerda, né, no país. E a partir daí, entende, eu fui aprofundando, entende, os meus estudos, né, a respeito da realidade, né. Eu terminei o 2º grau em Pato Branco e foi a primeira vestibular que teve redação. Eu gostaria de fazer medicina, queria fazer medicina na Federal e acabei passando, eliminou acho que 14 mil estudantes na época, só a redação, eu passei em redação, porque eu gostava de ler e escrever e tudo mais. E aí depois eu cheguei atrasado numa prova. Eu levei o azar de pegar o ônibus e chegar atrasado. Sim, você veio sozinho fazer o vestibular? Eu vim sozinho e tal, né? Do interior. Muita gente continua chegando atrasado ainda hoje. Pois é. E isso eu não contei para a família, eu falei, não vamos esperar o resultado até omitir, porque a expectativa da família era grande, que eu passasse no vestibular e tudo mais, já tinha passado em redação. Então, eu voltei e aí fui estudar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas, né? E abandonou de vez a ideia de fazer medicina? E abandonei a ideia de fazer medicina. Eu iniciei fazendo História, depois eu acabei fazendo Letras, né? Iniciei, na verdade, o curso de Letras na faculdade lá de Palmas, né? E ali era uma realidade, porque a faculdade era uma faculdade que era dirigida pelo bispado, pelo clero. É uma região onde predomina o latifúndio, né? E também tinha ali na região, além dos fazendeiros, né, também a exploração dos índios e pelos fazendeiros, dos madeireiros. Os estudantes me colocaram como representante no conselho departamental da faculdade. Eu fui aprofundando, inclusive tinha um professor de filosofia, né, que era
uma pessoa progressista, avançada, que tinha ideias avançadas, e a gente começou um movimento aí de defesa, na verdade, das atrocidades que estavam sendo cometidas contra os índios caingangues lá. E aí é que começou meu primeiro embate com o latifúndio e o clero da cidade. Logo depois, através do jornal O Movimento, eu descobri o processo porque a gente não tinha contato com os grandes centros, etc. Eu tinha conhecido o movimento estudantil por leitura, o Poeira, que era um movimento estudantil organizado e forte em Londrina, né? Mas alguns jornaizinhos, alguns instrumentos que nos chegou na faculdade, estava na biblioteca, mas a gente não tinha contato com as grandes capitais, os grandes centros, né? E aí eu descobri através do jornal que estava em processo de reconstrução a União Nacional dos Estudantes. E aí isso foi logo depois foi em final de 78, que iniciou os processos de reorganização da UNE, né? Eu estudei um pouco a história do movimento estudantil, aí eu e um colega da faculdade fizemos todo o processo de tirada de delegados, na verdade, como era o critério estudantil que foi feito para a UNE, estava no jornal, fizemos assembleia, passamos em sala de aula, né? E saímos, eu e ele, então, delegados para representar a faculdade no congresso da UNE. Antes disso, eu criei o diretório acadêmico, quer dizer, eu disputei o diretório acadêmico, mas, para você ter uma ideia, o nome do diretório acadêmico era Diretório Acadêmico Plínio Salgado, não é? Que era um integralista de direita no país, né? E que, então, ele falou, não pode um diretório acadêmico ter esse nome, né? E criamos aí o Diretório Acadêmico Lívio de Palmas. Aí quando chegou no dia de ir para o Congresso da UNE, eu acho que estou me demorando muito, eu vou ter que apressar um pouco. Não se preocupe, esse congresso ia ser aonde? Em Salvador, na Bahia. Em 78. 79 foi o Congresso da UNE. 79. E aí, o meu colega, chamado Túlio Hoffmann, que é se formou em várias coisas, mas ele era um contador, né, contabilista, tinha um escritório de contabilidade na cidade de Palma, é um grande amigo meu. Hoje nós temos relação, o filho dele está no Partido Comunista do Brasil, né? E acabamos de eleger um vereador na cidade de Palmas, pelo partido, na eleição passada. Aí os estudantes foram se despedir, a gente na rodoviária e tal, porque a gente ia de ônibus, coletamos inclusive dinheiro para viajar e tal. E aí antes disso, o diretor da faculdade nos chama, diz que ia haver repressão, que não era para a gente ir no Congresso, que os militares iam nos cercar, que iam deixar e tudo mais. Então, o bispo acabou me chamando também, olha, esse negócio é perigoso, vocês não podem entrar nesse negócio e tal, tentando, na verdade, pressionar para que a gente não fosse, entender, ao Congresso. O Túlio acabou no dia desistindo de ir, eu fui sozinho em 79 para Salvador, mas logo que chegamos no Rio de Janeiro, já entrou mais alguns companheiros estudantes, já fui me integrando e acabei indo para o Congresso numa boa. Teve sim, né, as paradas feitas pelos militares, nos revistaram, etc. Tal, mas não teve, assim, vamos dizer, impedimento da gente chegar, né,
Na época estava voltando o pessoal também, né, do movimento estudantil antigo. E, enfim, foi um grande congresso da UNE, entende? Que reconstruiu a União Nacional dos Estudantes. E eu voltei, fiquei mais uns dias lá para conhecer um pouco mais Salvador. E voltei e editei um jornalzinho chamado Conexão, o nosso jornalzinho do diretório da faculdade. Um jornal extenso, porque eu tentei reproduzir um pouco o que era o Congresso, as várias tendências, né, o que eu via no Congresso da UNE, aquela pujança de ideias, aquela vontade de lutar, a rebeldia, não é? Então, isso aí me tocou muito, né? Anistia, a luta pela A anistia. luta pela anistia, a luta pelas liberdades políticas, e tudo isso me tocou muito, sabe? Foi o primeiro grande evento assim que você viu todo mundo que eu reunido saí numa do meu energia. mundinho e, né, acabei participando, foi isso. Imagino que para um rapaz assim lá, né, de Palmas, do interior, deve ter sido um evento e tanto. Então, aí eu voltei de ter esse jornal e logo depois, então, entra o processo de eleição da UNE, né? Então, a gente... E a ideia, o que nós trabalhávamos dentro do movimento estudantil? Nós lutávamos pelas liberdades, fundamentalmente pelas liberdades, porque a universidade ou a escola, né, ela refletia, né, o que era a ditadura militar, então uma escola autoritária, né, uma escola voltada para atender os interesses do que nós chamávamos do tripé, que era o latifúndio, né, o grande capital e o imperialismo, né, que era o tripé que sustentava, na verdade, o governo militar, né? E então a gente, na verdade, a nossa grande palavra de ordem era abaixo a ditadura, né? Inclusive os cartazes da Mutirão, que era a chapa na época, né, que disputava, não, porque foi chapa única, né? Que era a chapa Mutirão, dizia abaixo a ditadura, as liberdades democráticas e tudo mais. Você continuava no MDB jovem ou você focou nesse movimento? Não, em Palmas, quando eu entrei no movimento estudantil, eu permaneci no MDB. Tanto é que... Filiado? Você chegou a formalizar? Você foi filiado ou era só um... Eu era filiado no partido lá em Pato Branco, né? Mas logo depois eu saí, porque foi o seguinte, nesse processo de reorganização da UNE, quando eu voltei, e lá mesmo eu entrei em contato com os estudantes de Curitiba, de Londrina, que foram e tal, e eu passei a me integrar o movimento estudantil do Paraná. Né? A fazer parte desse grupo. A fazer parte desse... Quem eram essas pessoas? E esse pessoal era um pessoal ligado ao PCdoB hoje, né? Na época, a grande... Quem tinha, na verdade, a hegemonia do movimento estudantil, né, que estava sendo reorganizado, era o PCdoB, né, e outros partidos de esquerda. Então eu me integrei a esse pessoal, né, do movimento estudantil no Paraná, e logo passamos então ao processo de reconstrução da UP, da União Paranaense de Estudantes, aqui no Paraná. Eu estou pegando um pouco isso, porque isso, para mim, foi o movimento estudantil que deu esse... Né, que foi a sua escola. Que né? foi a minha escola. Né, que sim, foi a escola que foi que desenvolver mais a minha consciência, né, de luta
né, por uma sociedade mais avançada. Não é? Quem eram? E foi- Eu perguntei, né? Você não respondeu. Quem eram essas pessoas que você encontrou e que passaram a fazer, que junto com você passaram a reconstruir a UNE e a UP? Então, eu era um pessoal que, aqui de Curitiba, né, era um pessoal que o Mário Leal, o próprio Geraldo Siratiuk, né, eu posso citar aqui uns 50, e eu não gostaria de, né, de deixar um nome desses fora. Né? Na época era o Pedro Longo, tinha o pessoal do DANC, né, da medicina ali, Paulo Adolfo Nietzsche, muitas pessoas que já morreram, né, que já não se encontram entre nós. Então, esse pessoal que participou do processo de reconstrução da UNE, a gente se integrou para reorganizar o movimento estudantil aqui no Paraná. Né? E aí, o que a gente... A UP... aí nós jogávamos um papel também, a gente era muito ousado, porque eu tive que vir para Curitiba, né, porque a gente reconstruiu. Aliás, esse processo foi interessante, porque o Gilberto Martim, que era um dos membros da diretoria da UNE, da primeira diretoria da UNE, foi propor que a gente fizesse a eleição da UNE lá em Palmas, e ele chegou no diretório de Londrina, ele era estudante de Londrina. O Gilberto Martim foi esse que foi secretário de saúde do governo do Requião, ele foi prefeito de Cambé, um grande amigo meu, né, que junto com o Aldo Rebelo, né, e outros compuseram a primeira diretoria da União Nacional dos Estudantes. Né? Você chegou a colocar seu nome à disposição desse grupo para concorrer? Não. Eu, na verdade, eu fiquei na UP. Né? Então, Na UP você fez parte. Aí, a partir dessa visita do Gilberto Martim, que eu chamo de Giba, lá no meu diretório, até eu dei um sustinho nele, que foi legal, porque ele chegou lá, tudo cheio de dedo, porque as faculdades eram faculdades fechadas, né? Muitas escolas nós não podíamos entrar, né? Esses malucos grevistas que vêm fazer aqui na minha faculdade, principalmente nas particulares, né? Existia um processo de repressão também interna nas universidades. Era difícil a gente fazer um movimento estudantil na época da ditadura. Né? Não é como hoje. Não que só você nas tem públicas, como nas privadas. Nas privadas era pior, porque ali era o dono que imperava, a vontade do dono, então a gente tinha que ter muito tato. Então, quando chegou o Gilberto Martim lá para fazer a eleição da UNE, e já propor a eleição, a organização da UP. Daí eu disse, fiz uma brincadeira, rapaz, aqui não tem esse negócio de movimento estudantil, você vem bagunçar aqui o meu diretório, que história é essa, rapaz? Daí ele ficou meio sem jeito assim, e eu disse, não, estou brincando, já passei o jornal, fui para o Congresso da UNE, aí foi uma festa, pô, você foi para o Congresso da UNE e tal. E ali a gente fez amizade, nós saímos dali já para uma reunião em Maringá, na universidade, na UEM, e ali nós começamos o processo de reestruturação da União Paraná Estudantes. Eu fui 3 gestões, eu fui diretor, e aí eu tive que praticamente abandonar a faculdade em função do movimento estudantil. Eu quero destacar aqui que a gente era muito ousado, né? A gente era muito ousado na luta, né, contra a ditadura. A CEL era uma referência de trincheira de luta dos estudantes, não só dos estudantes, mas todo o movimento social, né, do Paraná.
E ali a gente se organizava, era muito difícil até para mim que vim de lá, né, até para sobreviver era difícil. Você abandonou a faculdade? Na verdade eu não abandonei, eu continuei meus estudos até onde eu fiz, na verdade, 3 anos, né, de faculdade, continuei estudando em Palmas, né, mas aí eu vivia viajando, né, para tocar as lutas do movimento estudantil. Uma Aí delas, você se mudou para eu vim para Curitiba. que ano? Eu posso te dizer que foi em 78, 78 eu entrei, 79, 80, 80, 81. Em 81. Não, 80, 80, 81. Né? E vai morar na CEL. A gente se virava até que a gente conseguiu, entende, alugar um apartamentozinho onde ficávamos eu, o Tele, eu não me lembro assim o nome inteiro, Walter Tele Menequino, que foi o segundo presidente, o primeiro foi o Vicente Palhares, o segundo foi o Walter Tele Menequino, da União Paranaense de Estudantes aqui. Nós éramos muito ousados porque a gente dizia o seguinte, vamos acordar fazendo movimento, né? O que nós vamos inventar para fazer? Uma das lutas que a gente, além desse processo de defesa da educação, né, democrática, laica, né, de uma educação voltada para atender os interesses da nação e do povo brasileiro, né, além das bandeiras, vamos dizer, propriamente estudantis, a gente levantava a bandeira, né, importante, né, de não só a bandeira da liberdade política, mas a gente achava que a questão da soberania era uma questão fundamental, né? Então, a nossa luta pela soberania do país, né, porque o país é um país muito dependente, né, dos países imperialistas. Né? Então era uma luta importante para o povo brasileiro, que o movimento estudantil da época incorporava, que é essa consciência da necessidade, entende, do país ser independente, né, da gente ter o próprio desenvolvimento, né, um desenvolvimento voltado para o interesse da grande maioria do povo. Nós tínhamos essa compreensão. Além disso, a gente tinha uma consciência internacionalista que era importante, né? Tanto é que a gente acabou, veja, ali, e logo depois da reconstrução da UP, a gente acabou montando o Comitê pela Libertação da Palestina, que depois Aldo Rebelo, presidente da UNE, esteve na Palestina visitando Arafat, até mandou um cartãozinho para mim, mas era muita ousadia você montar, nessa época, um comitê pela libertação da Palestina. Defesa, né, de Cuba, defesa, né, e essas bandeiras e que a gente coisa. Uma das grandes lutas também que entrou para o movimento estudantil, que a gente acabou mobilizando bastante, foi a luta contra a extradição do presidente da UNE, que foi o Javier Alfaia, né? Que depois do Rui César veio o Javier como presidente da UNE. E ele era espanhol e não tinha nacionalidade brasileira, né? Não tinha. E eles queriam extraditar o Javier. Então nós nos mobilizamos nacionalmente, foi uma luta importante também pela liberdade que nós travamos. É importante também destacar nesse período, né, da luta estudantil, que foi a prisão de alguns companheiros nossos, que foi o Antônio Carlos Andrade,
que nós chamávamos de Andrade, Antônio César Prazeres de Andrade. E o nosso advogado, querido advogado, doutor Manuel Barbosa Filho, que eles foram presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional, né, por ter hasteado no dia do aniversário do Partido Comunista do Brasil a bandeira, né, a bandeira do partido, né? E então eles foram presos e enquadrados porque o partido era clandestino. Eu já tinha me filiado aí ao partido na clandestinidade. Foi no dia 25 de março de 1982. Você lembra isso, né? Você participou dessa ação? Você sabia ou só ficou sabendo depois da prisão? Não, nós sabíamos. Como é que foi isso? Me conte. Na verdade, eles foram, nós esperamos a madrugada. Foi na E a Marechal, ideia, né? Foi na Marechal. a ideia era... Deodoro. E o Andrade era muito esperto para essas coisas assim. O Andrade, a gente tinha como um grande agitador, sabe? E ele sempre bolava esses esquemas assim de hastear a bandeira, né? de fazer as Você pichações. lembra exatamente em que altura da fazer Marechal Deodoro? E eu não lembro assim especificamente o local. Era madrugada. Era madrugada, porque aí ele bolou os negócios para deixar pendurada no fio de luz, né? Foi amarrado umas pedrinhas, aquele esquema dele, assim, para deixar a bandeira pendurada no fio, porque aí seria difícil de alguém tirar, né? Então iria aparecer no outro dia, né, a bandeira do partido. Como é que aconteceu a prisão dos dois? A polícia sabia, né? Porque conseguiu pegá-los. Não, a polícia não sabia. A polícia não sabia. Eles passaram lá e... Foi uma casualidade? Eu acho que foi. Eu acho importante destacar aqui, nessa época eu já estava no Partido Comunista do Brasil e nós éramos, né, militávamos na clandestinidade, né, atuávamos na tendência popular do MDB na época, depois PMDB. E no dia do aniversário do partido, os dois companheiros, dois camaradas, o Manuel Valdemar Barbosa Filho e o Antônio César Prazeres de Andrade, o Andrade, foram hastear a bandeira do partido, não é, para deixar aparecer no outro dia na cidade como uma ação, né, que o partido existia e que era preciso também liberdade política no país, né? E que depois nós fomos criar a Comissão pela Legalidade do partido, eu participei da Comissão pela Legalidade e tudo mais. Mas essa questão da prisão dos dois e o enquadramento na Lei de Segurança Nacional foi uma loucura, né? Como foi tantas outras atrocidades praticadas pela ditadura, né? Você me pergunta se na verdade a polícia sabia que eles iam... Na minha opinião, a polícia ela via que era possível que os comunistas fizessem alguma ação, entende, para comemorar esse dia, que é o dia do aniversário do partido. Na minha opinião, acho que tinha, entende, uma precaução, né, como a ditadura era assim, né, de ficar se precavendo para ver que tipo de ação os comunistas poderiam fazer. Porque nós fazíamos pichação, nós fazíamos, né, atividade política ousada, né? Como é que você ficou sabendo da prisão deles? Na verdade, eram dois grandes amigos meus, né? Que nós... Foi no dia seguinte? Foi no dia seguinte que eu soube, né? E aí eu já fui lá para a família, começamos daí o movimento na hora, entende, pela libertação dos dois, né? Você estava entre as pessoas que foram puxei presas, esse movimento. Foram detidas? Não estava. Eu acho que não estava nem aqui, em Curitiba, né? Então,
nós fizemos um movimento. Um outro movimento importante foi também quando o Juvencio Mazzarolo, também por crime de opinião, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, né, do jornal Nosso Tempo, lá de Foz de Iguaçu. Né, então também ele ficou preso aqui nas dependências do Corpo de Bombeiros aqui, né, que nós também fizemos uma luta muito importante, né, para libertar o companheiro dele da prisão. Eu gostaria de destacar também, nesse período de ditadura, e na época era o general Figueiredo que mandava e desmandava no país, que nós fizemos uma manifestação quando ele veio aqui na capital, em Curitiba. Os estudantes preparamos uma grande mobilização e fomos, aí tem, até vou deixar as fotos aí para você ver, né? Então foi um dia também de luta muito importante, né? Que eu acho que nós estávamos, a sociedade brasileira, junto com os movimentos sociais, o movimento sindical e os estudantes, né, já jogavam um papel, nesse período aí do Figueiredo, um papel de luta pela liberdade, de avanço, né, do combate contra a ditadura, né, que era relevante, né? Era relevante. Eu acho que a sociedade se reorganizou bastante nesse período, né? Tanto é que foi acelerado o processo, entende, de luta contra a ditadura, que veio depois, entende, acabar desembocar no processo de eleições diretas para a presidência, também uma grande luta. Gostaria de destacar também a nossa participação na luta pela anistia, né, que foi muito importante, né, para que a gente pudesse ter de volta todos aqueles que foram, né, extraditados, que foram, né, expulsos do país, né, pela ditadura. Né. Eu quero também aqui prestar um tributo a todos os camaradas, os companheiros que tombaram na luta pela liberdade, fundamentalmente os companheiros do Araguaia, né, da guerrilha do Araguaia, que são meus companheiros de partido, né, que deram, junto com outras organizações, outros lutadores, deram a vida para defender o país e as liberdades políticas da nossa pátria. A partir de 85, com a distensão, a abertura lenta, gradual. Como é que ficou a sua vida? Até então você morava em Curitiba, militava, era membro do PCdoB, tinha suas atividades nos bairros, provavelmente, junto aos... Nós organizamos o movimento popular, ajudamos a organizar. Com o grupo do PMDB, né? O pessoal do PMDB que... Isso, tendência popular do PMDB. Né? Você já era casado? Não, a gente namorava, né? Época... Eu quero saber como é que era isso. Você, claro, você falou, eu tive que sair parei a faculdade, né? Depois você chegou a concluir aqui em Curitiba o curso? Concluí aqui, depois de 20 anos, porque aí o que aconteceu? Ficava incompatível, né, a minha militância, que ia aumentando, né, a militância política, e ficava incompatível eu ir e voltar e não cumpria nenhuma coisa nem outra. Então, na verdade, a gente, não só eu, mas também, por decisão política, né, eu vim morar, na verdade, na capital. Né, eu fiquei aqui,
para tocar o movimento estudantil. E a gente, como dirigente da UP, por exemplo, você tem que apoiar a luta dos deserdados lá de Itaipu, né, a luta dos pequenos produtores, a luta, enfim, todas as lutas a UP, né? Tanto é que na greve dos professores, me lembre a data, eu acho que foi em 81, é isso? Teve a greve dos professores, nós fomos apoiar os professores, nós éramos estudantes. Né? Eu fui preso, houve uma repressão muito grande, fui preso com mais, eu acho que 12 professores, fichados, né, na Polícia Federal. Essa foi a sua primeira prisão? Quando foi a sua primeira? A minha primeira prisão foi lá em Palmas, porque eu estava incomodando muito, né, com essa luta em defesa dos caingangues. Tanto é que depois o Cretan foi assassinado, né, que deu também uma repercussão muito grande, assassinado pelos jagunços, a mando dos fazendeiros. Então a gente tinha uma luta social também importante, né? E aí, como eles não achavam como fazer motivo, né, para me prender, existia sempre ameaça, existia, né, essa coisa. O meu diretório foi vasculhado várias vezes, quebraram tudo, entravam para ver o que tinha. E aí eles me prenderam, dizendo que plantaram lá, me disseram que eu estava com porte de maconha na época. Inclusive, isso aí está na ficha do SNI. Né? E você ficou tudo foi uma armação, porque na época dizer que era maconheiro era criminoso, né? Então, era uma coisa assim, besta, que eles acharam para ver se eu parava, né, com a minha luta. Né, e você chegou a ficar quanto tempo? Foi processado? Não, eu saí. Eu saí. Né, logo veio advogados lá, me tiraram, porque também não tinha consistência. A acusação era mais para me amedrontar e me desmoralizar perante a sociedade. Essa aqui era a ideia deles. Né? Então, e aí, nessa sua militância no PCdoB, você acabou sendo preso outras vezes? Então, aí o seguinte, eu fui preso na greve dos professores, eu tenho aí a data, na greve dos professores aqui em Curitiba, e depois eu fui preso na grande greve que nós organizamos, que eu queria falar mais adiante, que foi da greve dos trabalhadores da construção civil, né, que nós fizemos de 12 dias em Umuarama e de 29 dias em Londrina, né, que foi a minha terceira prisão. Bem, aí eu saí do movimento estudantil, eu fiquei 3 anos, 3 gestões como diretor, né, da União Paranaense de Estudantes, mas como eu disse, já adentrava as outras lutas sociais a partir do movimento estudantil. Teve essa luta contra o Figueiredo aqui, e depois lá em Santa Catarina, onde foi preso os estudantes, que depois foram julgados por um tribunal militar, que eu acho que alguém já deve ter levantado esse aspecto da história, né? Uma loucura, né? Estudante por manifestar pelas liberdades, etc. Tal. Eu fui em Florianópolis naquele dia, naquela manifestação, a polícia foi muito cruel, inclusive eu vi uma menina sendo cortada pela baioneta, né, durante a manifestação, a gente acabou... Aquela do presidente Figueiredo. Do Figueiredo, lá em Florianópolis. Na praça. Eu participei aqui, depois a gente tinha solidariedade também, fomos para Florianópolis como representante do movimento estudantil paranaense, a gente foi para essa manifestação lá.
né? E depois a gente organizou o comitê pela a liberdade dos companheiros, né? E mesmo porque o julgamento se deu em Curitiba, né? Na quinta Pela região junta militar aqui de Curitiba. Então, isso também eu acho que foi uma luta importante que foi travada, entende, neste período, né? Depois eu saí do movimento estudantil, já militando no partido. Em 82 eu fui fazer era a campanha do PMDB, que tinha ainda na época as sublegendas. Eu fui para Jacarezinho fazer lá a campanha, e aí eu acabei ficando por lá, na verdade. Né? Eu acabei conhecendo a realidade lá, uma realidade muito dura, né? Dos boias-frias, dos trabalhadores das usinas da cana. E aí, discutindo com o partido, eu decidi dar continuidade ao processo, entende, de luta política que nós iniciamos, elegendo inclusive um prefeito do PMDB, que depois descobriu que eu era comunista, aí virou contra mim lá na cidade, né? E depois ele foi verificar e coisa. Mas eu fiquei na cidade, até hoje, parece que até hoje ser comunista é um problema. É um problema, né? Não superamos isso Não ainda. superamos ainda. A sociedade ainda tem esse preconceito maluco, não é? Porque se fossem ver mesmo o que é que o digam os são médicos comunistas, cubanos, né? Que o digam os médicos cubanos. Contra esse preconceito louco, né? Dos médicos, expressado pelos médicos brasileiros, não é? Que eu acho pela sociedade, não é só pelos médicos, né? não. A coisa é mais grave do mas não são todos também. Não. Eu acho que tem. Vamos honrar as exceções, claro, né, também dentro desse processo. Eu acho que existe muito corporativismo e tal, entende? Mas vamos respeitar os médicos cubanos que praticam a solidariedade humana, né? Não é só no Brasil, mas em muitos países, né? E a gente só tem que louvar a atitude, né, dos socialistas cubanos, né, por ter esse espírito importante de solidariedade internacional, principalmente de solidariedade humana, que é disso que as pessoas que combatem os comunistas deveriam olhar, inclusive, né, esse aspecto, né, porque os comunistas não querem outra coisa senão uma sociedade livre desses preconceitos, uma sociedade onde todo mundo possa viver com igualdade, né, com liberdade. E é isso que nós queremos, uma sociedade, né, que não tem essa disputa de classe, uma sociedade, né, que é muito mais avançada do que essa sociedade cruel que é a sociedade capitalista. Então, se as pessoas vissem um pouco mais e compreendessem o que é, não é, mesmo os comunistas, iriam, na verdade, respeitar muito mais. Eu digo isso porque, até pegando esse problema dos médicos cubanos, né, o que Cuba sofreu com o cerco imperialista, o que Cuba sofre até hoje, né, porque, na verdade, o que eles queriam é continuar o que eles tinham na ilha, né? Fazendo a exploração mais brutal, entende, do povo da ilha que era Cuba, antes do processo revolucionário, antes da implantação do socialismo naquele país. Seria uma grande Guantánamo. Justamente. Bom, vamos retomar então para a gente já ir para os finalmente, Elir. Então, você
você tem essa história, tem essa participação no movimento estudantil, Isso, mas aí eu saio do movimento estudantil. eu quero focar um pouquinho na questão, terminando das prisões, das perseguições e do fato de você ser uma liderança dentro do Partido Comunista do Brasil, mas militando abertamente junto ao PMDB, participando de eleições, né, que começaram a aparecer. E você hoje é filiado a quê? A quem? Ao Partido Comunista do Brasil. Ok. E continua militando? Já foi candidato? Continuo militando. Você já foi candidato? Eu já chego lá. Só queria então dar uma resumida, porque aí eu saio do movimento estudantil e vou para o movimento camponês. Na verdade, eu vou para Jacarezinho e começo lá um processo de organização dos sindicatos, de associação de moradores, da luta pela reforma agrária. E aí eu organizo o movimento dos Sem Terras, do Norte Pioneiro. E nós organizei em 29 cidades o movimento dos Sem Terras do Norte Pioneiro. Nós tínhamos cerca de 12 mil cadastrados e organizados, dirigidos pelo partido, organizados. Inclusive tem aí na lista do SNI, inclusive na ficha aí aparece esse aspecto da minha luta, que foi a organização dos camponeses, a luta pela reforma agrária, inclusive com invasão de fazendas lá no Norte Pioneiro. A gente tinha um movimento muito grande, organizado ali pelo partido, que foi a partir da minha ida em 82 para tocar a eleição, que eu acabei me radicando lá por um tempo. Depois volto, eu fiz a primeira greve nas usinas de cana lá, e todo mundo queria me expulsar da cidade, né? Eu fui ameaçado por jagunços, os fazendeiros queriam me matar, uma série de problemas. Inclusive tinha um secretário de segurança que eu vim aqui, que era o Horácio Racanello, um progressista, que eu presto minha homenagem também, né? Que eles eles reuniam os caciques da cidade lá e queriam que eu sumisse da cidade, né? Então eu vim aqui, conversava com o secretário de segurança e disse, olha, eu estou fazendo, inclusive, aquilo que era o programa do próprio PMDB, do partido. Estou organizando o povo, não é? Para melhorar suas condições de vida, etc. Então, organizei lá a primeira manifestação pela reforma agrária, depois essa luta que eu já falei aí, né? Concreta, mais encardida que a invasão das fazendas, né? Muitas delas vitoriosas, inclusive. Com desapropriações. As desapropriações. E daí eu vim de volta para a capital, e já assumindo a direção do partido, aqui para cuidar dos movimentos sociais, né? Foi aí então que iniciou mais, de fato, a minha militância também em outras áreas aqui. O movimento dos trabalhadores, o movimento sindical. Eu dirigi, acho que as greves todas, acho que em todas as fábricas da cidade industrial. Na década de 80. Tinha aqui a grande época da inflação, né, elevada, que nós tínhamos que fazer greve para conquistar, e que depois a inflação comia tudo, não é? Mas foi um movimento que também fazia parte dessas batalhas aí contra a ditadura, né, e era importante para a reorganização do povo e tudo mais. Então eu tive essa passagem daí para o movimento sindical. Uma das grandes lutas que a gente teve, organizei muitos sindicatos, organizamos, a gente fala organizei porque estava à frente, né? Mas organizamos muitas entidades, reorganizamos o movimento nacionalmente, que é as centrais sindicais, nesse período aí de 84, 86, por aí.
né, que eu participo desse processo de reorganização do movimento sindical brasileiro, né, e aqui nós fizemos um grande congresso no Colégio Estadual, né, para organizar a CGT, na época que foi, né, a central que depois da CUT, né, foi organizada nacionalmente, né. Então nós participamos disso, daí já entra eu falei dessa greve da construção civil, que eles querem fazer uma história, inclusive porque no Paraná, ou talvez não saiba nem no Brasil, talvez foi a maior greve da construção civil, porque não é fácil fazer uma greve dos trabalhadores da construção civil, né? Porque A grande greve de 79? né? Então... Em Curitiba, você está falando? Não. Essa greve que eu participei iniciamos em Umuarama, 12 dias, e depois nós fomos para Londrina. E lá também eu fui preso nessa greve dos trabalhadores da construção civil, que demorou para terminar, mobilizamos a sociedade lá durante 29 dias. E eu fui preso também, e fui solto também, porque os trabalhadores cercaram a delegacia e tudo mais, né? Então, depois disso, nós iniciamos o processo mais de ousadia na luta pela liberdade do partido, pela legalidade do partido. Então montamos a Comissão pela Legalidade, aqui no Paraná, na qual eu fiz parte, né? E aí veio a campanha das diretas, né, onde a gente participou intensamente. Depois da campanha das diretas, agora eu vou resumir mais para dar uma avançada, né, a gente depois da campanha das diretas aí, com maior liberdade, né, um pouco mais de liberdade política, eu continuei a minha militância daí no movimento dos trabalhadores, no movimento sindical, né? Tanto é que hoje nós participei também da CUT, com a corrente sindical classista que a gente organizou, né, que era a nossa corrente dos comunistas no movimento sindical, e tivemos, né, participando da CUT durante um período, e agora criamos a nossa, tem 5 anos, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, na qual eu faço parte, entende, desde os seus primórdios, né? Participei do processo, inclusive, de organização, que hoje é uma grande central sindical, uma das centrais sindicais importantes aí do país, né? Que eu acho muito importante porque para nós, né, que defendemos um projeto nacional de desenvolvimento que tenha como centro a valorização da classe trabalhadora, a valorização do trabalho, a soberania nacional, né, e que avance, né, no processo das reformas políticas, das reformas estruturais que o país precisa para resolver os seus problemas, né, e avançar num caminho do socialismo que a gente acredita, né. Os trabalhadores são fundamentais, na verdade, são a força motriz desse processo, né, de luta pela construção de uma nova sociedade mais humana, mais solidária, né, mais igualitária, que é a sociedade socialista. Então nós acreditamos que a unidade da classe trabalhadora hoje no Brasil é fundamental para tocar esse projeto do ponto de vista de classe, do ponto de vista da classe trabalhadora, que é a força motriz de qualquer transformação, né? Se a gente quer de fato fazer uma transformação importante
no nosso país, né, contra o capitalismo, né, no rumo da construção dessa sociedade solidária que nós queremos, né, a classe trabalhadora é a força motriz desse processo. E como acordar esse gigante adormecido? Então a gente precisa, eu acho que o nível de consciência do povo brasileiro, ele vem aumentando gradativamente. Eu acho que o nível de informação hoje é muito maior do que era antes. O próprio Lula, né, o primeiro operário que a gente elegeu. Aliás, eu dirigi os comícios do Lula aqui, a primeira vez que o Lula esteve no Paraná, foi nós que organizamos e eu dirigi pelo partido. Foi nós que organizamos a primeira vinda do Lula na primeira campanha dele, que foi eu acho que a campanha mais bonita que ele fez, entende, que foi a campanha da Frente Brasil Popular. Né? Nós organizamos no Colégio Estadual uma grande assembleia para receber o Lula. Né? E depois eu, junto aí com Gilberto Carvalho, e hoje figura de mais expressão da República, né, a gente também ajudou na organização dos comícios e tudo mais, porque a gente participou, quer dizer, eu acho que a própria eleição do Lula é um coroamento de todo esse processo de luta do nosso povo, né, principalmente das organizações populares, né, que possibilitaram esse avanço até chegarmos a um governo tão importante como esse que foi o do Lula. Eu acho que nós estamos também aqui agora terminando um ciclo, né, iniciado pelo Lula e com continuidade da Dilma, que para nós é importante a gente aprofundar essas mudanças que iniciaram nesse ciclo, né, para que a gente avance nesse caminho que a gente acredita que seja melhor para a sociedade brasileira, para o povo e para a nação brasileira. Né? Eu continuo acreditando que o processo de organização popular ele é fundamental. E a elevação do nível de consciência das massas, ela se dá num processo de luta, né? Ela se dá num processo de compreensão maior, entende, de como também se organizar para resolver, entende, os problemas. Eu acho que agora, com maior liberdade, né, eu acho que falta muito ainda, eu acho que a reforma dos meios de comunicação, né, eu devia estar falando isso aqui para a grande massa, né, brasileira, numa TV aberta, que fosse, né, mas isso para nós é muito difícil. Então, vamos começar a aprofundar, entende, o processo da democracia no Brasil, inclusive democratizando os meios de comunicação. Para nós é fundamental, inclusive para avançar, né, como instrumento de avanço da consciência política do nosso povo. Né? Então, essa é uma das reformas que a gente precisa pegar. É uma pena que para o nosso ministro não é uma prioridade. É uma pena, justamente, que nós temos. Entende? Agora mas, olha, tem que pegar esse touro aí à unha. Então, você falou, quem chegou até aqui conheceu o Zenir militante, abnegado, dedicado, muito que dedicado. foi e voltou e não sei o que. Eu quero saber quem é o homem, Zenir. Por trás desse militante deve ter um homem, e então, alguém que tem... você tem uma paixão que a gente vê, né, pelas causas, pela sua luta, pelos seus companheiros. Sim. Né, tem o respeito dos seus companheiros pela sua história e tal. Mas a medicina ficou para trás, eu vi que a medicina ficou para trás. Então, esses letras você retomou 20 anos depois, hoje você é professor, que você falou. Hoje eu terminei letras, eu fui casado também com uma militante do Partido Comunista do Brasil, Vera Lúcia Mânica, na qual eu tive 2 filhos. Né, o Diógenes, que já me deu o primeiro netinho, e o Demétrios. Né? São 2 filhos muito diletos, muito dedicados, muito estudiosos.
e que para mim só dão alegria. E agora eu tenho uma outra companheira e eu tenho mais 2 filhos. Eu tenho a Dandara e o Dieguinho. O Dieguinho, a Dandara acabou de fazer 8 anos e o Diego está com 10 meses, vai para 11 meses. Em outubro, nasceu no dia da criança, em outubro ele completa 1 aninho, né? E também a mãe, a Marli Aparecida Danella, é a mãe dessas 2 maravilhas que eu tenho aí, né, de filhos. Então eu tenho 4 filhos, né? E hoje, além de militar no PCdoB, você ainda dá aula? eu me dediquei muito ao partido, né? À causa popular, vamos dizer assim. Então eu fiquei muito tempo, vamos dizer assim, sem cuidar um pouco mais da minha... Sem vida pessoal, vamos dizer. Da minha vida pessoal. Isso daí acontece com... Na verdade, é uma opção que você faz, não é? Mas eu procurei reestruturar a minha vida, estruturar a minha vida, né? Trabalhando também. E Quais são suas eu acabei expectativas? terminando o curso depois de 20 anos, que eu acabei me formando na Faculdade Tuiuti, no Paraná, que inclusive aceitou meus créditos da Faculdade de Palmas. Tanto é que eu terminei em 1 ano, né, a faculdade ali. Atualmente eu estou trabalhando na Federação dos Trabalhadores nas Indústrias, que tem, na verdade, 32 sindicatos filiados, mas tem 42 sindicatos na base da área da indústria, no qual a gente tem muita, também continuo, né, lutando pelos trabalhadores. Eu estou, além de trabalhar na federação, e eu estou na central sindical, né, na CTB. Eu sou um dos diretores da CTB e tenho uma responsabilidade também aí. E no partido, aí é a atividade mais partidária. Seu partido é Esperamos governo. que esse ano seja o ano que vem, vai ter a grande batalha eleitoral, a gente possa, né, jogar um grande papel para levar o nível de consciência da classe trabalhadora, né, do povo aí, para não votar, né, porque a composição de classe das nossas assembleias, dos nossos parlamentos, ela precisa mudar muito, principalmente do ponto de vista de classe, né? Nós temos grandes lutas para serem travadas aí no nosso Congresso. Agora você vai ver a composição do Congresso Nacional, uma composição horrível do ponto de vista, vamos dizer, da defesa dos interesses dos trabalhadores. Agora nós estamos nessa luta aí contra a terceirização. Os caras querem aprovar uma lei que vai terceirizar, quarteirizar, quer dizer, nós vamos virar tudo PJ daqui um pouco. O PCdoB é governo hoje. E o PCdoB é governo, mas o Congresso Nacional não é governo, entendeu? O Congresso Nacional é empresário que está lá, é coisa. Então, se nós pegar o número de deputados que nós temos representantes do PCdoB, o PT fechou questão também agora, e o PSB fechou questão, então talvez a gente consiga impedir essa monstruosidade que seria se aprovar esse PL 4330 aí do deputado Sandro Mabel, que aí é o fim da picada, entende, para toda a classe trabalhadora. Né? Pode ser o estupim de um rompimento dessa aliança, será? Do PCdoB com o governo? Não, eu acho que não. Não? Porque nós vemos muito projeto, não é? O projeto, e nós sabemos diferenciar também. Quer dizer, uma coisa é a luta, não é, que você tem na central sindical.
central sindical não é do PCdoB, a central sindical é dos trabalhadores. Né? E nós respeitamos isso. Né? Acho que nós não podemos partidarizar o movimento sindical, porque ali está todos os partidos, é plural, é democrático. Agora, a posição do partido com relação ao governo de Dilma, né, você mesmo diz, o partido participa do governo. Tem ministro. Né? Tem ministro. Né? Agora, nós não podemos deixar, né, de lutar para impedir que se aprove um projeto, entende, dessa ordem. Aliás, eu acho que tem outras coisas que para nós é importante, que os movimentos sociais levantaram na reunião da CMS, dia 13, em São Paulo, né, a reunião dos movimentos sociais, que é esse negócio do petróleo do pré-sal. Né? É um problema sério. Tudo bem que foi uma grande conquista a gente destinar os royalties aí para a educação, tendo uma parte para a saúde e tudo mais, mas nós precisamos garantir o petróleo na mão dos brasileiros. Esse processo dos leilões aí, eu questiono, nós não podemos, acho que a Comer sociedade, bola, né? inclusive, O Brasil tem não pode comer bola nisso. não pode comer bola nesse negócio, porque para nós isso é estratégico. Então, vamos lá, Zenir. Estamos chegando, agora sim, nós estamos chegando. O que mais que você queria saber? Eu quero de agora mim? que você finalize, deixe uma mensagem e depois de Eu passar... posso falar do Tortura Nunca Mais? Sim, Pode. que eu acho uma grande Claro. coisa aqui. Pode falar o que você quiser, É. depois de toda essa volta no túnel do tempo aí. Fica à Então, eu tentei aqui expressar, eu acho que esqueci muita coisa, porque a gente, além de ser difícil falar da gente mesmo, né, de contar a história da nossa luta, porque às vezes a gente tem medo até de percar com a gente mesmo, né? Quando você pode dizer coisas que não expressa, na verdade, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você apanhou, sentiu, né? Sofreu, entende? Na realidade. Eu acho importante esse processo que nós estamos vivendo no país, de abertura, inclusive, né, para a gente vasculhar a verdade, né? Eu acho que o Tortura Nunca Mais e a Comissão da Verdade, tudo, foi uma grande conquista, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu também tenho acompanhado todo esse processo, nós precisamos aprofundar. Eu acho que todos aqueles que praticaram crimes de lesa humanidade, eu acho que a gente tem que caminhar para a punição. Eu acho que tem que haver alguma forma de punir, não é? Porque isso não pode passar em branco. Sabe? Então eu vejo que nós estamos avançando na busca da verdade, na coisa de buscar o que é que foi todo esse processo monstruoso que o Brasil viveu, né, com a ditadura, né, para que a sociedade entenda, de uma vez por todas, que nós não podemos mais conceber, né, a humanidade não pode conceber, entende, esse tipo de coisa que aconteceu no nosso país durante duros e longos anos, e não só no nosso país, em toda a América Latina, que eu acho uma grande coisa que está ocorrendo é a eleição, né, de governos, entende, progressistas avançados, entende, que na América Latina, eu acho que isso América Latina, que eu digo é Caribe, e também América do Sul e tal, toda a nossa América, né, de governos progressistas, mais pautados para ver, entende, a solução dos problemas sociais, né, mais voltados para isso. No Brasil não é diferente, eu acho que
nós estamos, elegemos aí a partir de Lula, né, o Brasil dá um salto importante, né, não somente no processo da democracia, mas eu acho também que a gente está buscando um caminho, né, um caminho de progresso, um caminho de mais justiça social, né? Então eu acho que nós temos que continuar nessa toada, né? E eu acho que o movimento social é a chave, né, para a gente fazer avançar, entende? Essas mudanças e aprofundar e a gente construir um país melhor, né, para todos. Eu continuo acreditando nisso e eu acho que o meu partido vai continuar nessa senda, né, assim como outras organizações. Eu quero agradecer muitíssimo a você, tá, pelo convite de eu estar... O seu nome inteiro mesmo, como é? Silvia Calciolari. Mas tem que agradecer Calciolari. 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 Você tem que agradecer o coordenador e idealizador do projeto, que é o Narciso, né? Um lutador. O Narciso Pires, grande amigo meu, Isso. né, parceiro de muitas lutas, né, que eu agradeço muito e prezo muito por ele, né? Foi um dos amigos meus que eu conheci e tenho amigos comuns, inclusive com o Narciso, desde quando eu vim para a capital. Mas, na verdade, a gente é que tem que agradecer a você, ao Narciso, eu, a minha geração, por vocês terem abdicado, eu né, vou de te uma dizer série uma de coisa. sonhos e ter encarado essa aí, Eu vou te dizer, essa viu, pedreira que nós estamos com ela ainda até hoje, que é pior. Viu, Silvio? Eu queria dizer uma coisa. Se eu tivesse uma geração adiante, talvez eu tivesse no Araguaia, né? Talvez eu nem estaria aqui, porque logo que eu entrei na minha militância, me filiei ao partido, né? E o Araguaia veio uma década antes, né? Nem uma década, não foi, né? Do início da minha tamanho o seu militância, engajamento. da minha militância, né? Então acho que foi muito bacana isso que vocês estão fazendo, né? Eu acho que isso daí é buscar a verdade de fato, e a verdade que não se conta, quer dizer, essa é a verdadeira história, né? Então, como dizia Hobsbawm, né? Nós vamos, né? Você tem que acabar com essas ilusões, a história também é uma ciência, não é verdade? É verdade. E é a ciência da verdade, não é? Eu vejo assim, né? Então, quero louvar a vocês todos, e agradecer por eu poder registrar algumas facetas da minha vida, né, aqui. Espero que, inclusive, possa servir de alguma forma de exemplo para muitos e muitos lutadores que certamente virão e que o país precisa. Eu acho que essa juventude nós precisamos engajar na luta política, entende? Para que tenha uma visão melhor até do seu papel dentro da sociedade e para onde que a sociedade vai caminhar, não é? Inclusive para ajudar na construção dessa sociedade que seja melhor para todo mundo. Então, esse depoimento, se alguém for ver esse depoimento que eu fiz aqui, eu tentei deixar um pouco aquilo que eu acho que fiz de bom para a sociedade, né? E ao menos a gente procurou se dedicar, né, o máximo para que a gente pudesse ao menos dar essa contribuição, né, para resolver os problemas que nós vivemos na sociedade, né? Então, viva o Tortura Nunca Mais, viva a iniciativa de vocês, entende? Viva esses lutadores da liberdade, né, por um Brasil soberano e justo.
Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.